Fala, incomparável! Seja muito bem-vindo à Experian. Meu nome é Esdra Santana e o vídeo de hoje é a solução de mais uma sprint, a número 7. E para resolver nosso problema, a gente vai usar customizações ali do card nativo do Power BI com alguns recursos que o Power BI recentemente atualizou. Beleza? Então, sem demora, vamos para a solução. Roda a vinheta. Bom, se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Esse vídeo aqui é a solução de alguns desafios que a gente lança lá na nossa comunidade. São desafios semanais e é gratuito, qualquer pessoa pode participar, tá? Então, eu vou até deixar o link aqui embaixo para você clicar e já poder participar também do desafio da próxima semana, ok? E eu vou mostrar qual é o problema que a gente tem hoje aqui. A gente precisa criar alguns cards, né? O nosso problema que o nosso cliente relatou é que no dashboard que ele já utiliza, ele tem alguns cards lá, só que são cards padrões comuns, só tem o título e um número. E isso aí já é um ponto muito interessante para você fazer, e você alterar nos seus dashboards, né. Se você coloca um card lá simples, só com número, isso não é bom para quem está analisando, porque aquilo é só um número e não indica muita coisa. É ideal que você coloque algum contexto, comparar aquele valor ali com o mês passado, comparar com a meta, coloca algum contexto ali para contextualizar a pessoa que está analisando o dashboard, analisando aqueles dados ali, ok? E é exatamente isso que a gente vai fazer. Nosso cliente relatou que no dashboard só tem os cards simples, com título e valor, e a gente vai fazer uma pequena customização para criar esse contexto. A gente vai criar uma linha de contexto nesse card, só que tem um detalhezinho muito especial nesse card, que é o que eu mostrei aqui no nosso desafio, né? Ou seja, a gente tem aqui, ó, nesse primeiro quadro, o faturamento e a comparação do faturamento aqui, ó, 11,86%, comparando com o mês anterior. E a quantidade de vendas a mesma coisa, comparando com o mês anterior. Só que eu tenho aqui no lado esquerdo um parâmetro. E quando eu clico aqui em meta, que é esse segundo quadro, agora eu estou comparando o faturamento com a meta. E a quantidade de vendas também com a meta. Bem legal, né? Fica bem dinâmico. E o legal também é que é apenas um parâmetro controlando as medidas. E, obviamente aqui é, é símbolo, tá? São valores fictícios e você pode utilizar, inclusive fazer para os outros cartões, para os outros valores, os outros indicadores, as outras métricas que você está expondo no seu dashboard, tá? Apenas aqui um retrato do que você pode aproveitar e a gente sugere, na verdade, indica que você realmente tente aproveitar todos esses desafios que a gente está lançando aqui, que eles são aplicáveis no mundo real, beleza? Então vamos para a solução? Já baixei os dados aqui, estou com o meu dashboard, com o meu Power BI aqui aberto. Deixa eu abrir aqui os dados que eu já importei também. E a gente tem duas tabelinhas, né? Uma tabela de vendas e uma tabela de meta. São tabelas simples. Aqui na tabela de vendas a gente tem a data da venda, o faturamento, né? A quantidade, o valor da venda e tem a quantidade de itens vendidos. E na tabela de metas aqui a gente tem a data daquela meta, né? Que é representando um mês, né? Primeiro dia de cada mês. O valor da meta daquele mês e tem daquele mês e também tem a quantidade de vendas daquele mês, né? Se a gente obviamente sumarizar aqui tudo, né? A gente vai fazer alguns processos aqui bem simples, só para dar uma arrumada aqui, e vai criar também uma tabela aqui extra de tabela calendário para a gente, como a gente vai trabalhar com o mês anterior, né? Previous months, então a gente vai precisar da tabela calendário. Então, antes aqui, ó, eu vou aqui em vendas, aqui tá a data como esse data e hora, né? Eu não quero isso, eu vou botar apenas data aqui. Adicionar nova etapa, faturamento posso deixar aqui, já tá arrumado e quantidade também. Vendas aqui é a mesma coisa, tá? Data e hora, eu vou colocar só data aqui. Adicionar nova etapa. Beleza? Vou agora criar minha tabela calendário. Fonte nula igual aqui, list dates, list.dates. A minha tabela aqui acho que vai de 2017 a 2019, né? Então, vamos colocar aqui 01 de janeiro de 2017. 1096, são 3 anos, 2 anos, 3 anos, 1096 e 1 em 1. Invocar, transformar para a tabela, transformar aqui para data e vou alterar logo o nome aqui, ó, vou botar data. Deixa eu só ver se eu fiz a contagem certa aqui. Deixa eu só ordenar aqui decrescente. Até passou. 1º de janeiro de 2020. Aqui passou. Posso até tirar. Deixa eu voltar aqui na fonte.
31/12/2019. Fechou. Posso cancelar essa classificação aqui que eu não quero. Vou criar algumas colunas aqui, ó. Coluna de mês. Vou aqui adicionar a coluna, data, número do mês. Vou adicionar também o nome do mês, que eu vou querer para ficar mais. Data, mês, nome do mês. Vou colocar aqui, colocar tudo com letra maiúscula, inicial com letra maiúscula e vou extrair só os 3 dígitos. Eu gosto de fazer isso para ficar mais arrumado. Os primeiros caracteres, 3, ok. E vou também aqui adicionar só uma coluna de ano. Adicionar colunas, data, ano. Fechou, acho que só isso mesmo que eu vou fazer aqui. Fechar e aplicar. E agora a gente vai fazer, deixa ele carregar aqui que a gente vai fazer os nossos relacionamentos, né, entre tabela. Ligar a tabela calendário ali com as minhas fato. Esqueci até de trocar o nome de novo. Ah, ao contrário, botar dimensão em cima, F vendas, metas, data com data de emissão aqui e data com data daqui. Deixa eu tirar esse ambos aqui que tá, vou botar aqui, deixa eu ver, fosse de um para muitos, única, ok? Aqui fazer a mesma coisa. Um para muitos, único. Beleza? Tabela criada. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe. Não, agora a gente vai criar algumas medidas. A gente vai criar. São várias medidas para a gente fazer isso, tá? Mas são medidas bem simples, então não tem complicações. Vai ver que é coisa simples mesmo. E depois lá no finalzinho, na hora de manipular o cartão, o card que a gente vai fazer, porque o processo você avança um pouco, mas é coisa básica, tá? Então para organizar minhas medidas, eu vou criar uma nova tabela aqui, ó. Inserir dados. Vou criar uma tabela de medidas, eu vou agrupar todas as minhas medidas dentro dessa tabela, tá? Medidas, carregar. E a primeira medida que eu vou fazer vai ser a soma de faturamento. Nova medida, faturamento igual a soma de F vendas, faturamento. Ok? Vou transformar ela aqui, botar como moeda. Cifrão. Português Brasil. Português Brasil. Essa coluna 1 aqui, ó, eu posso ocultar. E aí, de fato, ela vai. Cadê ocultar? Ocultar. E agora, essa minha tabelinha que eu criei aqui, ela de fato se torna um conjunto de medidas, né? Até muda o símbolozinho aqui. Beleza? Faturamento tá aqui. E vou criar também logo aqui, ó. Bora criar tudo que a gente precisa logo de faturamento. Então, vou chegar aqui e vou. Faturamento do mês passado, né? Do mês anterior. Então, nova medida. Eu vou colocar faturamento PV, Previous Month, tá? Faturamento PV, que é nada mais do que a calculate da nossa medida faturamento. E passar aqui, ó, a função previous month, da coluna de data. Calculate. E a gente vai usar aqui também, vamos fazer o faturamento da meta, né, que é a outra tabela. Nova medida, faturamento meta, que vai ser igual a soma de faturamento da meta aqui, ó, como o nome tá meta. Beleza? Botar ela também como medida aqui em reais. Faturamento do previous month também, botar como reais. Beleza, eu vou só criar uns quadros aqui pra gente ir enxergando esses números, né? Pra gente não se perder, ok? Vou criar um cardzinhos aqui simples. Eu vou colocar faturamento. Eu vou tirar também essa. Vou botar para exibir todas as unidades aqui para ficar mais fácil da gente enxergar. Vou tirar as casas decimais também que a gente não precisa. Fazer aqui. Diminuir um pouquinho a fonte. Beleza. Duplicar. Clicar aqui para a gente colocar as outras medidas.
Esse daqui, vou colocar faturamento meta. E no de cá eu vou colocar faturamento PV. Aí em branco aqui, porque obviamente eu tenho que colocar aqui o calendário. Eu vou colocar, deixa eu colocar um segmentador para a gente colocar o ano de, escolher um ano daqui, ó. Cadê o calendário? Deixa eu mudar esse nome aqui para não me atrapalhar. Aqui eu vou colocar o ano. Deixa eu mudar esse aqui também. Suspenso. Vou botar aqui 2018. Aí em branco aqui é por causa do meu. E vou também colocar aqui um mês. Tiro o ano, vou botar o nome do mês, vou escolher um mês aqui aleatório. Ah, aqui. Outro detalhe que eu esqueci de fazer aqui é ordenar a minha coluna de mês aqui, ó. Nome do mês eu vou classificar pelo número do mês mesmo. Ficar tudo em ordem. Formatar isso daqui para ficar fácil de a gente. Os valores, tela de fundo. Sim, com essa formatação. Pronto. Belezinha? Então, eu tenho aqui, ó, o faturamento do mês de janeiro de 2018. Eu tenho o faturamento aqui da meta. E eu tenho também o faturamento do mês anterior. Deixa eu criar só uma tabelinha só para a gente realmente conferir que esse valor tá certo. Então, se eu colocar aqui uma tabelinha, colocar aqui o nome do mês e colocar o faturamento, deixa eu tirar aqui a interação desses objetos aqui, ó. Pronto, eu tenho aqui, ó, eu vou escolher aqui o mês de maio. Então, mês de maio aqui, ó, 748.000, beleza? E o mês anterior, 658, beleza, certinho. Deixa eu tirar também as casas decimais aqui. Fechou. Então, beleza, eu tenho já as minhas medidas, as três primeiras medidas que eu vou precisar aqui, né, de faturamento, e depois, obviamente, eu vou criar agora depois as relações entre elas, né, a porcentagem de quanto que eu ultrapassei a meta, ou então quanto que falta para atingir aquela meta em porcentagem, né, ou então em relação ao mês anterior, né, quanto que a mais eu faturei em relação ao mês anterior ou a menos. Então, a gente vai criar essas medidas também, mas antes de partir para essas medidas de porcentagem, bora criar primeiro as medidas de quantidade, beleza? Então, vou chegar aqui, nova medida, quantidade itens, que vai ser igual à soma da F vendas, itens vendidos. Vou colocar o separador de milhar e vou duplicar essas três aqui, ó. Botar aqui embaixo para a gente ir enxergando. Então, tira esse faturamento, quantidade de vendidos. Agora, da meta, né? Então, nova medida, quantidade itens, PV. Ou meta, né? Bora botar meta primeiro, para seguir a ordem. Meta que vai ser igual à soma, meta, quantidade de vendas. Fecha aqui, separador de milhar. Galera, eu não tô dando zoom aqui na fórmula porque são fórmulas básicas, tá? São super básicas aqui, é só soma mesmo. Não tem segredo aqui. Essa daqui eu vou tirar e vou quantidade de vendas metas. 250.000. E agora em relação ao mês anterior, né? Nova medida aqui, quantidade, itens, itens, PV. Que vai ser igual ao quê? Calculate, né? Calculate, a quantidade de itens vendidos. E aí que a gente bota previous month. Opa, selecionei errado aqui. Previous month. E aí a gente bota a data aqui, que é a data do nosso calendário. De calendário data. Fecha aqui, fecha calculate e coloca o separador de milhar. E aqui embaixo, em vez de colocar o faturamento PV, quantidade de itens PV. Beleza? Até aqui, tudo bem, né? Tá tudo tranquilo, né? Não tem realmente dificuldade nenhuma. São fórmulas simples. E agora a gente vai criar agora as medidas de porcentagem, né? Que é a relação do faturamento das nossas métricas principais, né? Que é o faturamento e a quantidade de itens vendidos.
em relação à meta e em relação ao período anterior, ao mês anterior. Bora lá. Bora botar aqui primeiro porcentagem. Vou botar aqui porcentagem. Como? Porcentagem, faturamento. Vou criar primeiro em relação à meta, então faturamento meta, tá? Faturamento meta. Isso mesmo. Então vamos lá. Divide, vamos usar dividir aqui. E qual é a fórmula que a gente faz para atingir essa medida aqui? Então vai ser a medida de faturamento menos faturamento. Opa, não pegou aqui a medida. Faturamento menos o faturamento média. Ou faturamento meta, faturamento médio. Esse é o numerador, né? Então divide como é? O primeiro argumento é o numerador e o segundo argumento da divide é o denominador. Então o primeiro argumento vai ser o faturamento menos o faturamento meta e agora eu vou subtrair o faturamento meta, né? Faturamento, o denominador na verdade, né? Faturamento meta. Beleza? Dou Enter aqui, transformo isso aqui em valor em percentual aqui e criar um novo card de colocar essa medida. A gente vai fazer a conferência. Então, ou seja, diminuir, eu tenho uma meta aqui de 871 mil e eu faturei 748. De fato, está abaixo da minha meta, né? Bora bater aqui para ver se realmente é esse valor aqui, calculadora. Só para fazer a primeira conferência, para a gente seguir na 748.019, 748.019 dividido por 871.369.06. Ou seja, 0,85, ou seja, mais os 14 aqui por cento que é que tá faltando, né? Perfeito. Então, é exatamente isso. Agora, bora fazer agora a comparação com o mês anterior. Faturamento, porcentagem de faturamento PV. Nova medida, eh, porcentagem, faturamento PV. Maiúsculo. Vai ser igual o quê? Divide, mesma coisa, né? Então, a gente coloca faturamento menos faturamento PV dividido por faturamento PV. Divide, percentual. Outra medida aqui. Bom, aqui o faturamento de fato a gente ultrapassou, né? Do mês, tá maior, na verdade, né, do mês anterior. E agora a gente vai fazer as mesmas coisas para quantidade de itens. Nova medida, porcentagem, quantidade de item meta, porcentagem, quantidade itens meta vai ser igual. Divide, quantidade de itens menos quantidade de itens menos quantidade de itens meta dividido por quantidade de itens meta. Fecha, percentual. Sei lá, 1% a mais, né, da meta. Batemos a meta aqui. E vamos para a última medida. Última medida não, que a gente vai ter que criar outras medidas aqui, mas a última que a gente vai realmente precisar. Ó, outro detalhe, eu estou fazendo aqui tudo por partes, eu poderia criar isso tudo não, né? Mas em vez de ficar criando várias medidas, usar variáveis e tal para evitar que eu crie várias medidas aqui no meu projeto, tá? Mas, obviamente, por didática e para que vocês entendam exatamente o que está acontecendo em cada passo aqui, é importante que eu faça isso. Então vamos criar agora a medida, que é a relação da quantidade de itens vendidos com relação ao mês anterior. Porcentagem, quantidade, itens, PV, que vai ser igual a divide, quantidade de itens,
menos quantidade de itens, menos quantidade de itens PV, dividido por quantidade de itens PV. Beleza? Fecha parêntese, porcentagem e a nossa medida. Já subimos aí 13% em relação ao mês anterior. Beleza? E agora a gente vai, de fato, agora para o esquema da nossa... criar o nosso parâmetrozinho e usar os cartões e trabalhar nos meus cartões. Então, para criar um parâmetro, na verdade, eu não usei a função de parâmetro dentro do que o Power BI nos permite, né? Eu criei uma tabelinha extra mesmo, inserindo alguns dados para fazer essa troca. E aí, dentro do meu cartão, eu vou usar medidas usando condicionais. Bora aqui para você entender exatamente o que foi que eu fiz. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser inserir novos dados aqui, ó, no Power BI, para criar aquele meu parâmetro. Então, aqui eu vou criar uma tabelinha. Vou até dar o nome de parâmetro mesmo, para ficar mais fácil de entender. E aqui primeiro eu vou colocar um ID, e aí eu posso colocar aqui um e 2. Criar uma nova coluna aqui que vai ser o meu avaliar por, né? Comparar com, na verdade. Comparar com. E aí eu coloco aqui, número um vai ser meta, e número 2 vai ser com mês anterior. Anterior. Beleza? Então, eu estou criando uma tabelinha aqui, que ela tem duas colunas. Uma é o ID, 1 e 2. Isso vai ser mais fácil para eu criar lá os meus cálculos. E eu criei uma segunda coluna aqui, que vai ser o comparar com. Ou seja, quando eu clicar em um, vai se comparar com a meta, e quando eu clicar no outro, vai comparar com o mês anterior. Beleza? Então, eu vou carregar aqui, ele vai criar aqui no meu... Vai adicionar essa tabelinha aqui. Eu não vou precisar, obviamente, criar a relação da minha tabelinha, na minha tabelinha, lá com as outras tabelas, porque eu vou fazer isso através de medidas, medida DAX, né? Então, já para a gente entender aqui, ó, vou criar um segmentador, adicionar um segmentador aqui, ó. E nesse segmentador eu vou colocar a coluna comparar com o que eu criei dentro do meu parâmetro aqui, ó. Comparar, beleza? Seja aqui eu tenho a mês anterior e eu tenho a meta aqui, ó. Aqui ele vai me permitir selecionar os dois, né? Então, para eu evitar isso, eu já venho aqui nas configurações de seleção, ó, seleção, e coloco seleção única. Beleza? Então, quando eu clicar aqui em mês anterior, vai aparecer. Quando eu clicar aqui em meta, vai aparecer outro. Lembrando que meta, o código da meta é o número um e o ID do mês anterior é o número 2. Beleza? E agora a gente vai usar o card e usar esse parâmetro numa medida que vai no nosso card. Só que aí tem um detalhezinho no nosso card que a gente precisa entender para a gente conseguir fazer essa arrumação. Quando a gente tem um card, eu vou até separar, eh, não vou nem usar esses daqui de cima para a gente não se perder, mas eu vou colocar aqui, ó, deixa eu pegar o card padrão mesmo, tá? A gente tem dentro de um card uma estrutura de três, como é que eu posso dizer assim? São eh, três partes dentro desse cartão, tá? Quais são essas partes? Eu vou colocar até um valor aqui, ó, só para a gente se situar. Eu coloquei um valor aqui, vou editar aqui só para você ver de fato as partes que eu quero, que eu tô me referindo. Então eu tenho o valor dele, que é, ou seja, essa é uma das partes. Eu tenho o título, ó, então vou ativar um título aqui, vou colocar aqui quantidade. Eu tenho o título e eu tenho também agora ó, um subtítulo. Então eu posso ativar aqui, vou dar um nome aqui, ó, subtítulo. Beleza? Então, são essas três partes que eu estou me referindo. Eu tenho o título dele, eu tenho o subtítulo do meu cartão e eu tenho também agora o valor propriamente dito do meu cartão. E são nessas três partes que a gente vai distribuir os nossos elementos aqui para chegar naquele resultado lá que tem o print no desafio. O título, obviamente, é uma coisa simples, é só chegar aqui e digitar. Isso aí não vai alterar. Mas os outros eu preciso fazer alguns detalhes para que eu consiga chegar naquele resultado. O primeiro deles é o subtítulo. No meu subtítulo, eu não consigo colocar uma medida. Então, eu não consigo colocar aqui um número, chegar aqui, apontar a medida que vai preencher essa região, o espaço destinado ao subtítulo. Então, porque esse campo aqui, ele só me permite que seja um campo de texto. E a nossa medida, obviamente, é um valor numérico. E no o meu valor, propriamente dentro do meu cartão aqui, ele aceita qualquer tipo de dado, tá? Então a gente precisa fazer uma manipulação, primeiro, no meu subtítulo, ou seja, para que eu consiga inserir a minha medida aqui no subtítulo. E aqui eu tenho que colocar uma condição nele, né? Então, como é que vai ficar distribuído o nosso cartão?
vai ser o título normal, digitado, vou chegar aqui e digitar faturamento, que no subtítulo vai ser o valor, a gente vai enxergar como o valor dele. Então, se eu estou olhando para a métrica de faturamento, eu quero que esse valor aqui, ó, 748 mil, apareça aqui no meu subtítulo. Então, eu vou arrumar ele, eu vou centralizar para que ele de fato pareça que seja o valor do cartão e não um subtítulo, tá? Então, eu vou arrumar ele, para eu arrumar ele, eu preciso transformar em um texto, né? Transformar esse valor em um texto e, obviamente, ele ser dinâmico. E o meu campo aqui, que é destinado ao valor propriamente dito, isso aqui é como ele vai ser o meu contexto. Então aqui ele vai, o que é que vai entrar aqui vai ser essas porcentagens aqui, ó. E aí, obviamente, tem que obedecer essa dinâmica e ele também vai ter que acrescentar alguns valores. Deixa eu só mostrar aqui, ó. Então, ele vai acrescentar essa dinâmica e tem que ter esses valores aqui, ó, esse texto aqui, ó, menos X% da meta, ou então X% do mês anterior. Tem o valor e tem o texto. Então, a gente vai fazer exatamente isso para a gente conseguir chegar nesse resultado, beleza? Então, para eu fazer isso, eu vou inserir, eu vou deletar aqui, tá? Só para a gente ir acompanhando. Eu vou inserir uma nova tabelinha aqui, só para separar as minhas novas medidas e eu não me perder de todas essas medidas que eu já fiz, com as medidas que vão realmente para o meu card, beleza? Então eu vou chegar aqui, ó, inserir dados, vou colocar o nome dessa tabelinha aqui, ó, medidas card. Só para questão mesmo de organização, para não bagunçar, não misturar com as outras medidas lá e eu ficar perdido procurando a medida certa. Vou clicar aqui em carregar. E a primeira coisa que a gente vai fazer é formatar a nossa medida de faturamento, porque a gente vai colocar no subtítulo e quando a gente formata uma medida, ela se transforma no tipo texto, ela deixa de ser um número e passa a ser um valor de texto, beleza? Então vamos lá. Vou chegar aqui, cadê? Aqui, ó, medidas cards, vou criar aqui uma nova medida e eu vou colocar aqui, ó, só para a gente não perder a referência, o nosso valor da métrica que a gente está olhando, ele vai ser um subtítulo. Então eu vou colocar aqui, ó, subtítulo, subtítulo faturamento. Então ele vai ser igual. Eu vou colocar aqui format, que é a função para formatar o texto. Eu vou escolher minha medida aqui de faturamento, e eu vou escrever agora o tipo, a formatação dele, né, de fato. Então tem que ser entre aspas, né? Vou colocar aqui o RS, o cifrão, R cifrão, né? Opa, R cifrão. E eu vou colocar aqui 0.0 mesmo, 0,0, só para, acho que esse aqui já tá padrão mesmo. Beleza? Então, deixa eu chegar agora aqui, ó, no meu. Bora ver como é que ele vai ficar. Vou colocar um cartão puro aqui ainda. E vou colocar agora essa medida no valor só para ver, só pra gente ver como é que ela vai ficar, para ver se está exatamente de como a gente precisa dela, né? Então, ó, medidas cards aqui, ó, posso ocultar. Gente, cadê minha medida? Não salvei? Deixa eu ver, cadê? Subtítulo. Ela entrou na F-Vendas aqui, ó. Mas é assim, pra gente mudar isso aqui, ó, basta eu selecionar a minha medida aqui que eu quero. Aqui no cantinho, ó, em ferramentas da medida, eu posso escolher para que tabela ela vai, ó. Então, medidas card, ela vai trocar de lugar, beleza? Então, onde tem aqui medidas card, coluna, card 1, ó, perdão, coluna 1, eu posso ocultar, que eu não preciso dela, para transformar realmente em uma tabela de medidas. Ocultar, pronto, ela subiu aqui. E aqui nesse cartão novo aqui, eu vou colocar a medida que eu acabei de criar. Olha lá. Então, subtítulo faturamento está exatamente no formato que eu preciso, com o R e o cifrão aqui e com 100 casas decimais exatamente como eu quero. Beleza? Só que essa medida não vai ficar aqui, né? Então, eu vou fechar isso aqui. Eu vou colocar, eh, só para a gente entender, antes de gente fazer a dinâmica, né? Eu vou colocar aqui o faturamento comparando aqui com a meta, tá? No valor, que é de fato onde vai ficar. Posso tirar esse rótulo aqui, que a gente não vai precisar do rótulo. Beleza? E agora sim, vou dar uma customizada no meu cartão. Em título aqui, vou ativar o título. Vou escrever o nome aqui, faturamento. Vou colocar ele centralizado, ok? E agora aqui em subtítulo, vou ativar o subtítulo. E agora sim, ó, aqui não tem como arrastar uma medida aqui para dentro, que ele não vai me permitir, mas eu vou clicar aqui em FX e vou escolher a medida que eu escrevi lá, que eu criei, né, para destinado ao subtítulo. Então, subtítulo faturamento, seleciono, ok. Ou seja, lá, minha medida já está no meio, vou dar uma customizada nela aqui, ó. Vou colocar ela como centralizada também e vou aumentar o tamanho aqui para ficar legal. Posso até colocar em negrito aqui também para dar mais evidência. E aí, ó, para não ficar tão visível assim, ó, no meu valor de fato agora aqui, ó, em valor do balão,
Eu posso diminuir, porque isso aqui é o contexto, né? Então ele pode ser pequenininho, não precisa chamar atenção. E aí eu vou ainda acrescentar. Tenho duas coisas que eu preciso fazer. Acrescentar a referência dele, né? Menos 14% do quê? Da meta ou do mês anterior? Então a gente vai fazer essa dinâmica e acrescentar esse texto. E para fazer a dinâmica, a gente vai criar uma condicional. Então aqui, ó, onde eu coloquei subtítulo do faturamento, eu vou criar agora uma nova medida que vai ser o valor do card, no caso, né? Tem subtítulo faturamento, eu vou criar uma nova medida agora aqui, ó, nova medida, valor, faturamento. E aqui no valor do faturamento, eu vou criar uma condição. Na verdade, eu preciso. Agora, na verdade, eu vou criar a condição junto com o meu parâmetro, tá? Então vamos lá. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é um select value para a gente selecionar qual desses dois o usuário está selecionando, né? Então eu vou botar aqui, que eu vou criar uma variável, que vai ser o parâmetro aqui, vou botar par mesmo, para não pra não perder tempo. Selected value, opa, selected value, e aqui eu vou colocar aqui, ó, procurar a minha medida, que é o parâmetro, que é o ID. Então, como eu queria a coluna de ID, então ele vai selecionar o ID, beleza? E ele vai retornar. O que é que ele vai retornar aqui? Quando ele selecionar meta, o valor que vai aparecer aqui tem que ser o valor da meta, comparando com a meta, né? Quando ele selecionar mês anterior, que o ID é o número 2, eu tenho que mostrar aqui a medida, que é o valor do mês, comparando com o mês anterior. Beleza? Então a gente pode fazer isso com um simples if mesmo, né? Se você preferir o switch também, que é mais fácil de enxergar, pelo menos eu considero, né? Então, bora com o if mesmo. O if, então se o meu veio parâmetro aqui que tu queria, se a minha variável ela for igual a 1, que é o valor da meta, então qual é o valor que ele vai me trazer aqui? Vai ser a medida de porcentagem de faturamento meta. É isso? Se ele selecionar, não for esse, né, que for selecionar o outro, ele vai me trazer o valor, a porcentagem do faturamento PV. Ok? Vamos fechar aqui e vamos ver o que é que vai acontecer. Vou fechar. E agora, no meu valor do card, em vez de eu colocar uma medida dessa, eu vou exatamente usar essa medida que eu acabei de criar. Então, vou selecionar aqui meu cartão, venho aqui no campo, vou tirar essa medida aqui e vou colocar a medida var. E aí a gente precisa agora, obviamente, formatar. Mas bora ver só se está funcionando aqui, ó. Mês anterior. Deixa eu mudar aqui botar outro mês, por exemplo. Então, o mês anterior está aqui selecionado, né? Então, eu tenho aqui, ó, porque a gente precisa formatar, obviamente, mais 12% aqui, ó. Então, o faturamento, comparando com o mês anterior, que é quase 12%, e quando eu clico aqui em meta, eu tenho 8%, quase 8% aqui. Beleza? Então é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente, na verdade, só vai, que precisa fazer. Agora a gente precisa acrescentar um detalhezinho que é o texto e o formato, né? A gente precisa dar uma formatada nisso aqui e depois lá no final formatar a cor para indicar, para ficar mais fácil de identificar se cresceu ou se diminuiu, né? O verde ou o vermelho. Beleza? Então bora voltar aqui na nossa medida e usar agora aqui o format. Em vez de usar a medida pura aqui, ó, a gente vai colocar, acrescentar o format aqui, que a gente vai colocar, bora aqui, format, e aí aqui a gente vai usar ponto e vírgula, ou vírgula, né, E a gente pode usar, ó, como é porcentagem, a gente pode exatamente digitar aqui, ó, percent, que ele já vai transformar essa medida aqui em porcentagem. Fecha parênteses do format, oxa, cliquei fora. Format, mesma coisa, percent, deixa eu ver se tá tudo certo. Pronto. Olha lá, já mudou a nossa medida aqui embaixo, tá vendo? 7,52. 7,52 aqui em cima, é igualzinho. E se eu clicar no mês anterior, ó, menos 11,86. Massa, né? E agora a gente, só para acrescentar um texto, a gente precisa concatenar com o texto, né? Então vamos voltar de novo para minha medida aqui, ó. Valor. E agora aqui onde tem. Aqui é o format e o valor da meta, mais por cento. E o que eu posso acrescentar aqui, ó. Opa. Um I, né, de concatenação, abro aspas,
e aí eu digito o texto que eu quero. Então, se eu estou selecionado aqui, eu comparando com a meta, então eu posso botar aqui, ó, versus, por exemplo, um exemplo, né? Você pode botar o texto que você desejar, versus a meta. E se não for, aqui no outro, a gente coloca o i de concatenação aqui, abre aspas, versus mês anterior. Fecha aspas. Vamos ver? Ó lá, mês anterior, meta, mês anterior, e quando eu clico em meta, versus meta. Pô, muito massa, né? Bem bacana esse artifício. E para terminar aqui, a gente precisa só dar uma arrumada na cor. Para indicar quando está negativo e quando está positivo. Aí se tem algumas maneiras de você fazer isso, tá? Eu vou escolher, eu acho que é a maneira mais preguiçosa de fazer. Brincadeira, mas eu acho que é mais simples, porque como eu não estou usando nenhum símbolo, nem nada, eu preciso só criar uma condição para quando for negativo, quando é negativo, na verdade, meu número aparece esse sinal de menos aqui, né? Então eu vou criar uma condição para quando aparecer esse sinalzinho de menos, ele vai pintar de vermelho, senão ele vai ficar na cor verde, beleza? Então como é que a gente vai fazer isso? Como a gente está trabalhando aí, a gente precisa prestar atenção nisso, né? Isso aqui, na verdade, é o valor do meu cartão. Então, eu vou chegar aqui, ó, onde eu vou editar meu cartão, em valor, aqui em valor, na cor dele, que eu vou fazer esse tipo de manipulação, essa minha condição. Vou clicar aqui em FX, ó, e ele já aparece aqui, já está selecionado lá, tá vendo? O valor do meu valor faturamento, ó, ele já está como um texto aqui. Então, se ele aparecer aqui, ó, se ele contém o menos, então ele já vai ficar aqui. Vou escolher qualquer vermelho aqui da minha paleta. Não sei se pode não ser o vermelho mais bonito para a ocasião, né? Mas ok. Se aparecer esse menos aqui, se contém o menos, se a minha fórmula aqui contém esse menos, ele vai mostrar vermelho. Vou adicionar uma nova regra, e em vez de contém, eu vou colocar não contém. Se ele não contém o menos aqui, ele vai ficar o verde. Vou escolher o verde aqui. Ele vai escolher esse verde, ok? Deixa eu só copiar essas cores aqui, quando eu for editar lá no outro, eu vou precisar usar. Ok? Olha lá. Negativo. Ele está como vermelho. Vou trocar um mês aqui pra gente ver se tem. Pronto. Olha lá. Positivo em relação ao mês anterior e tá com vermelho. Legal, né? O último detalhezinho aqui pra gente formatar, em vez de. Para depois a gente passar para a quantidade de itens, a gente vai fazer a mesma coisa, é bom que você fixa. Então eu vou fazer só um detalhezinho aqui, ó, que vai ficar bem legal no meu cartão, que é aqui em faturamento geral, lá em títulos, eu tenho aqui agora, ó, um divisor, tá vendo? Então eu posso ativar esse divisor aqui, ele vai criar uma linha, essa linha é bem legal, e eu posso mudar a cor dela para ficar mais discreta, na verdade, para só dar realmente um efeito bem bacana, esse preto aqui. E outro legal é que eu posso distanciar, colocar um pouco maior esse distanciamento aqui, esse espaço entre o título e o subtítulo, né? Vai ficar bem, para ficar mais apresentável também. Aqui tá em 5, ó, posso aumentar um pouquinho aqui, ó, e posso até diminuir meu cartão aqui. Pronto. Bem legal, né? E agora a gente vai fazer a mesma coisa para a quantidade de itens. E aí, obviamente, eu não vou digitar tudo de novo, né? Então eu posso chegar aqui, ó, onde tem subtítulo aqui, eu posso colocar, eu vou copiar, só vou trocar as medidas base, né? Nova medida, subtítulo, bota aqui itens. Aqui, em vez da medida de faturamento, vai ser a nossa medida de quantidade de itens. Nossa métrica principal. Não preciso também desse cifrão aqui, ó, só do separador de milhar aqui. Pronto, e aí eu vou copiar agora minha segunda medida, que é o do valor, nova medida, valor, itens. Vou selecionar o valor, aqui tá certo. Agora aqui, em vez de porcentagem de faturamento meta, vai ser porcentagem de quantidade de itens meta. E aqui, em vez de faturamento PV, vai ser quantidade de itens PV. Beleza? Medida pronta. Vou duplicar meu cartão aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. E aqui a gente vai agora trocar as medidas que estão no meu card. Primeira coisa, não vai ser isso daqui.
Vou botar o valor itens. E a gente vai mudar aqui o título e o subtítulo, né? Em título vai ser aqui quantidade de itens. Aqui posso fechar aqui. Em subtítulo, a gente vai mudar esse FX, não vai ser com base mais no subtítulo de faturamento, né? Vai ser subtítulo itens. Ok. Pronto, mudou lá. Quantidade de 253, ó, 690. Beleza, perfeito. E agora a gente trocar aqui. Show de bola. Muito massa, né? Então isso é realmente, ó, aí é o conselho de sempre. Não expõe um número isolado lá, porque um número solto ele não significa praticamente nada, né? Então é bom você contextualizar aquele valor, e o jeito de contextualizar é fazendo isso, é comparando com a meta, comparando com o mês anterior, comparando com o período do ano anterior. Então existe vários contextos, vários padrões que você pode utilizar para a comparação, dependendo, obviamente, da necessidade do negócio. Mas, e aqui finalizamos o nosso desafio, obviamente, arrumado conforme a sua necessidade, mas é um excelente artifício para você utilizar e melhorar também a qualidade aí dos seus dashboards, beleza? Então, se você gostou, não esquece de dar o like, de curtir esse vídeo e de deixar seu comentário aqui, o que é que você tem aprendido, suas sugestões de vídeos que a gente vai trazer aqui as novidades de Power BI. E eu tenho dois avisos para te lembrar. Um é que o desafio mensal, o desafio Kickstart, ele tá rolando, tá? Então, vou deixar o link aqui embaixo também para você clicar, que você vai ser direcionado ao desafio Kickstart, que é o desafio do Bitrix 24. Então, você vai criar um dashboard com alguns dados ali do Bitrix. E o outro aviso que eu quero te dar é em relação à imersão presencial de cases reais lá de Floripa. Então, ó, não perde essa oportunidade. Vai ser 3 dias que você vai estar imerso em um ambiente realmente favorável para o seu aprendizado, com pessoas capacitadas para te orientar não só a manusear o Power BI, mas a como você olhar para os negócios e tirar realmente métricas específicas de um negócio e que vão fazer a diferença no negócio, não simplesmente expor números, beleza? Então, ó, vou deixar o link também aqui embaixo com todos os detalhes da descrição. Então corre e faz a sua matrícula, beleza? Então, por hoje é só, o vídeo é esse e a gente se vê num próximo vídeo. Falou, um forte abraço!